Deixa eu te falar algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E talvez isso te irrite no começo. Uma mulher não perde o respeito por você porque você errou, porque falou algo errado ou porque não foi perfeito. Ela perde o respeito no momento exato em que percebe que você precisa mais dela do que de si mesmo. E antes que você se defenda mentalmente, escuta com calma. Isso não é sobre ser frio, arrogante ou distante. É sobre algo muito mais simples e muito mais desconfortável. Apego excessivo mata o respeito. Pensa comigo, como se estivéssemos sentados lado a lado agora. Quantas vezes você já viu um homem bom, atencioso, presente, fazendo tudo certo, e mesmo assim sendo ignorado, testado ou tratado com indiferença? E quantas vezes você já viu o oposto, um homem tranquilo, que não implora, não corre atrás, não se explica demais, sendo naturalmente respeitado? A maioria dos homens não entende isso porque foi ensinada a acreditar que amor é prova constante, sacrifício total, entrega sem limites. Mas o que ninguém te contou é que, no mundo real dos relacionamentos, quem se abandona para agradar o outro ensina exatamente como quer ser tratado. Quando você se apega demais, você começa a agir sem perceber. Você responde rápido demais. Você aceita menos do que merece. Você tolera coisas que antes não toleraria. E pouco a pouco sua postura muda. Não porque você quer, mas porque você passou a agir movido pelo medo de perder. E aqui está a parte controversa. Ninguém respeita alguém que vive com medo de ser deixado. Não é crueldade, é natureza humana. Respeito nasce da estabilidade, da sensação de que você está bem consigo mesmo com ou sem aquela pessoa. Quando uma mulher percebe que você tem uma vida própria, valores firmes e que não se desestrutura emocionalmente para mantê-la por perto, algo muda automaticamente. Ela sente isso, não porque você disse, mas porque você vive. Este vídeo não é sobre jogos mentais, não é sobre manipulação e definitivamente não é sobre tratar mal. É sobre entender por que o desapego emocional, saudável, consciente e maduro é o que sustenta o respeito de longo prazo. Se isso já te incomodou, ótimo. Significa que estamos tocando no ponto certo, porque a partir daqui você vai começar a enxergar os relacionamentos de um jeito que poucos homens enxergam, e depois disso não tem mais como fingir que não sabe. 1. Por que o excesso de apego destrói o respeito, mesmo quando suas intenções são boas? Vamos começar quebrando uma ilusão perigosa. Boas intenções não garantem respeito. A maioria dos homens acredita que, se for leal, disponível, atencioso e sempre presente, o respeito virá automaticamente. Parece lógico, parece justo. Mas, na prática, é exatamente aí que muitos perdem tudo, sem entender como. O problema não é gostar demais de uma mulher. O problema é precisar demais dela para se sentir bem consigo mesmo. Quando o apego passa do ponto saudável, algo muda na sua postura. Não de forma dramática, mas sutil. Você começa a se adaptar demais. Começa a ceder onde antes teria limites. Começa a priorizar a paz momentânea em vez do respeito próprio. E isso, mesmo sem palavras, é percebido. Aqui está a verdade desconfortável. Respeito não nasce da necessidade, nasce da escolha. Quando uma mulher percebe que você ficaria bem mesmo sem ela, ela entende que sua presença é uma escolha, não uma dependência. Mas quando ela sente que você precisa dela para se sentir completo, o equilíbrio se rompe. Você pode até continuar ali fisicamente, mas emocionalmente passa a ser visto como previsível, seguro demais e, com o tempo, desvalorizado. E não, isso não acontece porque mulheres gostam de sofrimento ou gostam de jogos. Isso acontece porque ninguém respeita alguém que abriu mão do próprio eixo emocional. O apego excessivo cria comportamentos automáticos. Você explica demais. Você pede validação sem perceber. Você aceita atitudes que te incomodam só para não gerar conflito. Você começa a negociar seus limites. Tudo isso envia uma mensagem silenciosa. Eu preciso de você mais do que você precisa de mim. E essa mensagem é devastadora para o respeito. Agora preste atenção nisso. Quando você se desapega emocionalmente, não no sentido de se importar menos, mas no sentido de não se perder, você muda a dinâmica inteira. Você não reage por medo. Você não age por ansiedade.
Você responde com calma, com firmeza, com clareza. Esse tipo de homem não implora por atenção, não força conversas, não tenta convencer ninguém do próprio valor, e exatamente por isso ele é levado a sério. Aqui entra a parte mais controversa. Quanto mais você tenta provar que merece respeito, menos respeito você recebe. Respeito não é algo que se pede, é algo que surge quando a outra pessoa sente que você tem opções emocionais, mentais e existenciais. Quando você demonstra, através do comportamento, que sua vida não gira em torno de uma única pessoa. Isso não significa jogar, desaparecer ou punir. Significa não abandonar a si mesmo para manter alguém por perto. Homens que são respeitados têm algo em comum. Eles não negociam o próprio valor por medo da perda. Eles preferem perder alguém do que perder a si mesmos. E essa postura, mesmo quando não é dita, é sentida. Se você já sentiu que quanto mais se esforçava, menos era valorizado, isso não foi azar. Foi apego desequilibrado. E a boa notícia é esta: desapego não afasta as pessoas certas. Ele afasta apenas aquelas que se beneficiavam da sua falta de limites. Quando você entende isso, tudo muda. Porque o respeito não volta por meio de palavras bonitas ou promessas. Ele volta no instante em que você para de implorar emocionalmente, mesmo em silêncio. 2. O erro silencioso que muitos homens cometem: colocar a mulher no centro da própria vida. Esse erro é tão comum que a maioria dos homens nem percebe que está cometendo. Ele não começa com fraqueza explícita, nem com atitudes óbvias. Começa com algo que parece até nobre: fazer da mulher a principal fonte de sentido, motivação e direção da própria vida. E aqui vai a parte que incomoda. Quando você coloca uma mulher no centro da sua vida, você automaticamente se tira do centro. E no momento em que isso acontece, o respeito começa a escorrer pelos dedos. Muitos homens acreditam que isso é amor, que priorizar tudo, ajustar toda a rotina, mudar planos, abrir mão de objetivos e viver em função dela é prova de maturidade emocional. Mas o que isso realmente comunica é outra coisa: falta de eixo próprio. Respeito não nasce quando você vive para alguém. Ele nasce quando alguém escolhe caminhar ao seu lado, porque sua vida já tem direção. Quando uma mulher percebe que você reorganizou tudo em torno dela, algo muda internamente. Não porque ela pediu isso, mas porque agora existe um peso invisível. Ela sente, mesmo sem palavras, que se afastar significa te desestabilizar. E ninguém respeita alguém que parece emocionalmente frágil diante da possibilidade de perda. Esse é o erro silencioso: transformar o relacionamento no seu propósito principal. Observe como isso se manifesta. Seus dias giram em torno das respostas dela. Seu humor depende da atenção que recebe. Seus planos começam a ser feitos se der, se ela quiser, se ela puder. Seus objetivos pessoais vão ficando para depois. Nada disso é dito em voz alta, mas tudo é sentido. E aqui está a verdade que poucos homens aceitam. Quando você se coloca abaixo da própria vida, você ensina como quer ser tratado dentro do relacionamento. Um homem centrado em si mesmo não precisa disputar atenção. Ele não ajusta toda a existência para caber na vida de alguém. Ele convida, ele compartilha, ele acrescenta. E exatamente por isso é respeitado. Agora vem o ponto mais controverso. Quanto mais você demonstra que sua vida perdeu força sem aquela mulher, menos força você terá dentro da relação. Isso não é sobre desinteresse, é sobre estrutura emocional. Mulheres respeitam homens que têm direção, rotina, valores e prioridades claras. Não porque isso é atraente de forma superficial, mas porque transmite segurança, transmite estabilidade, transmite a sensação de que aquele homem não se perde, mesmo quando se envolve. Quando você coloca alguém no centro da sua vida, você cria dependência emocional. E dependência, por mais disfarçada que seja, sempre cobra um preço. Primeiro vem o desequilíbrio, depois vem os testes e, por fim, a perda de respeito. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Isso acontece mesmo quando a mulher gosta de você. Ela pode sentir carinho, afeto e até amor. Mas o respeito diminui quando percebe que você deixou de ser um homem completo para se tornar alguém que gira em torno dela. Homens respeitados não abandonam sua missão, seus valores ou sua identidade para manter um relacionamento.
Eles entendem que um relacionamento saudável entra na vida, não substitui a vida. Se você quer ser levado a sério, precisa parar de tratar a mulher como o ponto final da sua história. Ela deve ser um capítulo importante, não o livro inteiro. Quando você corrige esse erro silencioso, algo poderoso acontece. Você volta a ser o centro da sua própria vida e, automaticamente, o respeito volta a ocupar o lugar dele. 3. O que realmente muda quando você para de tentar agradar o tempo todo? Existe um momento silencioso na vida de muitos homens em que eles percebem algo estranho. Quanto mais tentam ser compreensivos, disponíveis e agradáveis, menos são levados a sério. Não há uma grande discussão, não há um evento específico, apenas uma mudança de clima, uma perda de peso na própria presença. Isso acontece porque tentar agradar o tempo todo não é gentileza, é insegurança disfarçada. Quando você vive preocupado em não desagradar, começa a se censurar, começa a medir palavras, começa a engolir incômodos, começa a dizer tudo bem, quando claramente não está tudo bem. E aos poucos, você deixa de ser visto como alguém inteiro. O respeito começa a desaparecer no momento em que você demonstra que prefere ser aceito a ser autêntico. Homens que vivem para agradar raramente percebem o preço que estão pagando. Eles perdem espontaneidade, perdem firmeza, perdem identidade. E sem perceber, passam a se moldar ao ambiente emocional do outro. Isso não cria conexão profunda, cria desequilíbrio. Quando você para de tentar agradar o tempo todo, algo muda primeiro dentro de você. Surge um silêncio diferente, uma calma que não depende de aprovação, uma postura mais firme, mesmo sem palavras duras. Você não precisa levantar a voz, não precisa explicar demais, não precisa justificar tudo o que sente. Esse tipo de presença é sentida. As pessoas percebem quando alguém não está mais pedindo permissão emocional para existir, quando alguém está confortável em discordar, quando alguém não tem medo de pausas, de silêncio, de espaço. Isso transmite maturidade, transmite segurança, transmite valor. Existe uma grande confusão entre bondade e submissão emocional. Bondade é escolha, submissão é medo. Quando você age por medo de perder, cada atitude carrega ansiedade. E ansiedade não gera respeito, gera controle, testes e desgaste. Quando você se desapega da necessidade de agradar, você não se torna frio, você se torna claro, você passa a se posicionar sem agressividade, a ouvir sem se anular, a estar presente sem se sacrificar. E aqui está algo com que muitos homens se identificam. Quando você para de agradar, você descobre quem realmente gosta de você e quem só gostava da sua disponibilidade ilimitada. O respeito cresce quando as pessoas sabem que você não está ali por carência, mas por escolha. Quando sentem que você não está negociando sua dignidade por aceitação. Quando percebem que você não se perde emocionalmente só para manter a harmonia. Essa mudança não exige discursos, não exige avisos, não exige confrontos dramáticos. Ela acontece no comportamento, no ritmo, na forma como você responde ou decide não responder, na tranquilidade de quem não precisa provar nada. No fundo, o que muda é simples e poderoso. Você para de viver para ser querido e começa a viver para ser verdadeiro. E verdade, mesmo quando incomoda, sempre gera mais respeito do que tentativa constante de agradar. 4. Acorde para a realidade e revisite sua postura. Agora, vamos ser francos. Muitos homens ainda vivem presos à ilusão de que demonstrar total disponibilidade, ceder a todas as vontades e estar sempre à disposição vai conquistar respeito e atenção de uma mulher. Mas a verdade nua e crua é outra. Esse tipo de comportamento muitas vezes transmite fraqueza, insegurança e falta de identidade. Ela percebe isso, mesmo que não diga em voz alta, e inconscientemente começa a desvalorizar você. É hora de acordar para a realidade. Respeito não é algo que você implora ou compra com atitudes de excessiva complacência. Respeito é algo que você impõe a si mesmo e que os outros reconhecem naturalmente. Isso significa manter limites claros, priorizar sua própria vida, seus interesses e sua energia emocional. Quando você deixa de depender da aprovação dela para se sentir bem, algo muda. Sua postura se torna mais firme, sua presença mais magnética e, ironicamente, ela passa a enxergar você de uma forma completamente diferente. Aqui vai um ponto crítico que muitos homens ignoram. Desapego não é desprezo, é autocontrole.
é a habilidade de manter sua própria vida ativa e vibrante, sem fazer da atenção dela uma necessidade vital. Se você não consegue lidar com essa autonomia, se apega demais às respostas dela ou se perde tentando agradá-la, você está automaticamente sinalizando que seu valor está condicionado à validação dela. E essa é a receita para a perda de respeito. Então, o conselho é claro: invista em você. Desenvolva sua vida pessoal, seus hobbies, sua carreira, seu círculo de amigos. Isso não apenas melhora sua autoestima, mas também cria uma aura de independência que naturalmente atrai respeito. Mulheres e pessoas em geral respeitam quem tem princípios, quem não se curva facilmente, quem vive de acordo com seus próprios termos. Não é sobre ser frio ou distante, é sobre ser íntegro e consistente consigo mesmo. É sobre fazer com que sua vida tenha tanto valor que qualquer outra pessoa precise se esforçar para acompanhá-lo. Acorde, observe seus padrões e seja honesto consigo mesmo. Você tem buscado aprovação ou você tem buscado crescimento real? A diferença entre esses dois caminhos define não apenas o respeito que você recebe, mas também a qualidade das conexões que constrói. 5. O poder do desapego. A chave final para o respeito. Chegou a hora de revelar o segredo que muitos homens passam a vida tentando entender. O verdadeiro respeito de uma mulher só surge quando você se desapega completamente. E não, desapegar não significa se tornar indiferente ou jogar fora seus sentimentos. Significa viver sua própria vida com intensidade, ter suas prioridades, manter sua energia emocional protegida e não permitir que a atenção dela dite sua felicidade. Quando você consegue desapegar, algo quase mágico acontece. Sua postura muda, seu olhar transmite segurança e suas palavras carregam peso. Ela sente que você não está disponível a qualquer capricho e que você tem limites claros. É exatamente isso que gera atração e respeito. Uma mulher respeita alguém que não é movido pelo medo de perdê-la, mas que valoriza a própria liberdade e os próprios princípios. Esse tipo de homem se torna um desafio saudável e intrigante, e isso desperta interesse genuíno porque ninguém se impressiona com o que é fácil demais de conquistar. Mas aqui está o ponto crítico. Desapego exige prática. Muitos homens falham porque confundem desapego com egoísmo ou desprezo. Não se trata de ignorar ou machucar, mas de equilibrar a entrega emocional com autonomia. É sobre saber quando se envolver, quando recuar e quando priorizar sua própria vida. É sobre ter controle sobre sua própria atenção e energia, em vez de entregá-las sem critério. Outro fator que poucos entendem é que o desapego também serve como filtro. Ele separa quem realmente se importa de quem está apenas seguindo interesses momentâneos. Quando você não se desespera por mensagens, ligações ou aprovação, você demonstra que não depende da presença dela para se sentir completo. E isso, meus amigos, é extremamente poderoso. O respeito surge naturalmente nesse cenário. Ela percebe que você tem valor próprio e automaticamente passa a tratá-lo de maneira diferente. E aqui vai uma provocação para vocês refletirem. Quantos de vocês estão vivendo suas vidas por interesse de aprovação de alguém? Quantos deixam de investir em si mesmos apenas para agradar? Desapego não é ausência de sentimentos, é inteligência emocional. É escolher onde colocar sua energia para colher o máximo de respeito e equilíbrio em qualquer relação. Em resumo, se você quer respeito verdadeiro, comece a viver por você. Priorize seus objetivos, cultive sua autoestima e deixe que qualquer conexão seja um complemento, não uma necessidade. Uma vez que você domina isso, tudo muda. O respeito não é mais algo que você precisa pedir ou negociar. Ele simplesmente surge porque você se tornou alguém que naturalmente merece ser respeitado. Aqui está a verdade que a maioria dos homens não quer ouvir. Uma mulher só passa a respeitar você quando você para de depender dela emocionalmente. Sim, é controverso, mas é a realidade. Quanto mais você se apega, quanto mais sua atenção e felicidade dependem dela, mais você se torna alguém facilmente ignorado ou desvalorizado. O respeito verdadeiro surge do desapego, da autonomia e da capacidade de viver sua própria vida plenamente, sem precisar da aprovação constante dela. E não pense que isso é frio ou cruel. É apenas a lei da atração e da dinâmica humana funcionando. Respeito não se implora, não se compra, não se implanta com esforço excessivo. Ele se conquista naturalmente quando você
se torna alguém completo, interessante e independente. Agora quero ouvir de você. Quais situações você já viveu em que percebeu que o respeito só surgiu quando você se desapegou? Comente sua experiência aqui. Vou ler cada comentário e responder pessoalmente, porque essa troca é essencial. Quero que você não apenas entenda, mas sinta na prática como o desapego transforma a maneira como as mulheres o veem. Lembre-se, desapego não é ausência de sentimento, é inteligência emocional. E dominar isso não apenas muda o respeito que você recebe, mas também a qualidade de todas as suas relações.